pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Lê, do Ministério Infantil Adelogos. Estava morrendo de saudade de vocês. Um tempinho, né, que a gente já não se vê, mas estamos aqui hoje para falar mais uma vez a palavra de Deus. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse momento e depois nós temos mais um pouco sobre a palavra de Deus. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, por nossas vidas, nossa família, nossa igreja. Guarda, Senhor, nossa vida, nosso coração, que nós possamos, Senhor Jesus, aprender mais a Tua palavra. Venha, Senhor Jesus, falar conosco. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes da gente falar, antes da gente falar da palavra de Deus, nós vamos cantar uma música que tem muito a ver com a nossa lição. Vamos lá? Vamos cantar um pouco? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, ama-nos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, ama-nos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos por Senhor. Manda-nos por Senhor, manda-nos por Senhor. Isso aí, manda no Senhor, falar da Tua palavra, falar do Teu amor, que possamos ser sim um missionário, que possamos falar do amor de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade falando da importância de seguirmos a palavra de Deus. Vocês estão acompanhando as atividades, têm visto o quanto a igreja foi crescendo. E a igreja primitiva, a igreja daquele tempo de Jesus Cristo, ela vinha crescendo, ela crescia porque muitas pessoas estavam se rendendo a Cristo, estavam conhecendo a palavra. E naquele momento, como a igreja crescia, os apóstolos já estavam precisando de pessoas para ajudarem na obra. Eles já estavam necessitando, porque eles precisavam cuidar da palavra, focar no ensinamento de Jesus Cristo, e aí eles precisavam cuidar das pessoas, de seus membros. E naquele processo, naquele momento, a igreja primitiva também tinha os seus problemas, como a gente tem hoje. E naquele tempo, o que aconteceu? Tinham judeus que falavam hebraico e outros judeus falavam grego. Tinha essa diferença do idioma e isso dificultava o ensinamento. Então começou a ter um conflito, que as viúvas não estavam sendo bem atendidas, que não estavam tendo assistência, mas não era verdade, porque os apóstolos precisavam muito cuidar da palavra e tinham muitas atividades. E eles resolveram escolher pessoas para diáconos, pessoas que pudessem auxiliar a palavra de Deus. Nossa igreja, nós também temos os diáconos que auxiliam nossos pastores na assistência da igreja.
E os diáconos naquela época que foram escolhidos tiveram grande contribuição para o crescimento também do Evangelho. Um desses foi Estevão, e nós vamos falar um pouco dele. Quem foi Estevão? Estevão foi um jovem que também, como diácono, levava a palavra, gostava, vivia muito do Evangelho, e ele foi acompanhando o desenvolvimento, essa instituição. Ele viu como que era viver o Evangelho. E como nós vimos, essas pessoas que viveram o Evangelho, eles também sofreram perseguição, porque as pessoas, muitos não gostavam do Evangelho, não gostavam dos ensinamentos de Jesus Cristo. E ele foi perseguido, foi uma das pessoas que começou também a sofrer perseguição, como os outros que estavam com o ensinamento. E nesse processo de desenvolvimento, de levar a palavra nessa perseguição, houve fofoca, houve confusão. Disseram que ele estava blasfemando contra os ensinamentos de Moisés, mas era mentira. Estevão era um homem muito temente ao Senhor Jesus Cristo. Era um jovem que vivia da palavra, que conhecia, que gostava desse Evangelho. E nesse processo, ele era uma pessoa que estava vivendo cheio do Espírito Santo. E ele via a glória de Deus. Mas naquela fase, naquela época, nós vimos que essas pessoas, no processo de perseguição, eles queriam julgar, eles queriam matar essas pessoas que viviam do Evangelho, que levavam a vida de Jesus Cristo aos nossos corações. Nós vimos que Jesus Cristo foi crucificado, foi uma das formas que levaram para a morte. Também tinha, em alguns outros julgamentos, o apedrejamento. Estevão foi uma pessoa que sofreu dessa morte. E ali nesse processo, as testemunhas ali se dispuseram as vestes, e as vestes que foram colocadas aos pés do jovem chamado Saulo. Vocês ainda vão ouvir falar muito dele. Mas naquele processo as pessoas gritavam, queriam dizer que ele era uma pessoa que blasfemava, que não estava seguindo os ensinamentos, que tudo aquilo que ele falava era errado. Mas naquele mesmo momento ele invocava o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo recebesse o Espírito Santo dele, para o seu Espírito. E pondo-se de joelho, ele clamou com grande voz, e ele falou assim, em Atos 7, versículo 60. Senhor, não lhe impustes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele, não, mesma forma que Jesus Cristo, que colocou naquele momento da crucificação, ele não queria que aquelas pessoas sofressem punição, porque ele sabia que elas não tinham conhecimento da palavra de Deus. Elas não sabiam que o Evangelho, que Jesus Cristo veio para nos salvar. Então ele pensou, Senhor, tende piedade dessas pessoas, porque elas não sabem o que fazem. Então nós vimos da mesma forma que ele não quis. Naquele momento, ele foi uma pessoa que morreu ali levando o Evangelho, morreu seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Vocês sabiam que existem países onde ainda é proibido falar de Jesus Cristo? Sim, graças a Deus que no nosso país, mesmo nesse processo de isolamento, de quarentena, nós não somos proibidos a levar o Evangelho. Olha só, eu estou aqui na minha casa, você na sua casa, e nós estamos falando de Jesus. Como é lindo falar da palavra de Deus. E muitas pessoas gostariam de falar, mas elas são perseguidas. Então, nós precisamos ter essa oportunidade de ser um missionário, de levar a palavra, de estar sempre atento à vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, pela nossa oportunidade, tá bom? Muito obrigada. Senhor Jesus,
Muito obrigada pela tua palavra, por esse ensinamento, por essa, Senhor, por ter esse conhecimento da tua palavra, que possamos estar atentos, Senhor, ao teu chamado, que possamos estar atentos, Senhor Jesus, ao teu querer, à tua vontade. Venha, Senhor Jesus, nos usar como instrumento, venha, Senhor Jesus, Pai, fazer com que possamos estar sempre voltado a Ti, voltado à tua palavra, ao teu conhecimento, à tua vontade. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos fazer o nosso desafio. Sim, o nosso desafio, ele é muito importante para o nosso crescimento também, para a gente ver o que vocês estão acompanhando na nossa atividade. Qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio é desembaralhar as letras. Olhem só, tem algumas letras e vocês precisam formar uma palavra. Essa palavra, ela está direcionada ao nosso conhecimento de hoje, está direcionada à nossa missão, o que nós precisamos fazer com a palavra de Jesus Cristo, tá? Então mandem lá no grupo a resposta, quero ver todo mundo participando, gente, tá fácil, pedem ajuda aí dos papais, do responsável, vovó, participem, gostaria de ver todo mundo participando para desembaralhar essa letra, tá bom? Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula, tchau!